Olá, Frederico Costa, do canal GEPOS TV. Estamos aqui para iniciar uma nova playlist, Marxismo para quem tem pressa de lutar e mudar o mundo. Vocês que estão nos assistindo, deem um like. Se gostarem, divulguem esse vídeo. Nosso objetivo é fazer vídeos curtos com temáticas que nos ajudem a compreender o mundo para transformá-lo. Então, hoje vamos começar com a questão da desigualdade social. Se nós olharmos o mundo à nossa volta de forma imediata, sem muita reflexão, nós podemos identificar a profunda desigualdade social. A desigualdade social não é apenas, isso é importante, um fato econômico. Implica numa desigualdade ante as possibilidades de sobrevivência. A gente nunca deve esquecer isso, né? Então, nós temos uma desigualdade de rendimentos, desigualdade de renda, desigualdade de propriedade, né? Desigualdade de acesso aos serviços primários, né? Como saúde, educação, emprego, moradia, né? Rede sanitária compatível, né, com o ser humano. Então, a desigualdade em relação ao acesso a esses bens significa também uma desigualdade ante a possibilidade de sobrevivência. Certo? Então, se nós realmente temos uma sociedade que produz muitas riquezas, essas riquezas estão concentradas, né? Isso gera uma profunda desigualdade que conduz milhões, né, à miséria, à fome, às doenças. Uma outra coisa importante, a desigualdade social está presente em sociedades anteriores ao capitalismo, né? Então, a desigualdade estava presente no feudalismo, por exemplo, no modo de produção asiático, né? Na Grécia, em Roma, na África, na Ásia, certo? Então, a desigualdade social tem raízes profundas, históricas, né? Agora, uma coisa para destacar: nem todas as desigualdades sociais são necessariamente desigualdades de classe, né? Então, dentro de uma mesma classe, há desigualdade, né? Então, existe uma desigualdade entre o servente de pedreiro da construção civil e um operário qualificado da construção civil, entre uma vendedora e uma gerente, certo? Entre os camponeses, né? Há desigualdade, né? Mas não é uma desigualdade de classe. Depois a gente vai aprofundar isso noutros programas. A desigualdade de classe tem suas raízes na estrutura e no desenvolvimento normal da vida econômica, a qual é mantida e acentuada pelas principais instituições sociais e jurídicas das formações sociais de determinadas épocas históricas. Então, veja, a estrutura econômica de qualquer sociedade onde exista uma desigualdade social e necessariamente uma desigualdade de classe, certo? Essa estrutura gera desigualdade, produz a desigualdade, certo? E reproduz a desigualdade. Mas essa desigualdade também é acentuada, mantida, justificada pelas principais instituições sociais e jurídicas, pelo Estado, pelas estruturas educacionais, pelas estruturas religiosas, né? Pelas estruturas e instituições culturais, né? Que vão reproduzindo, vão justificando todas as formas de desigualdade de classe, tá bom? Ao longo da história, a desigualdade social se cristaliza em desigualdade de classe, né? Então, o que é a desigualdade de classe? Né? Quando a gente fala assim, há uma o fundamento da desigualdade social, historicamente, né? Do ponto de vista mais amplo, é a desigualdade de classe. Mas o que é? Né? Se revela, se expressa, porque há uma classe de produtores que sustenta com seu trabalho o conjunto da sociedade. E há também uma classe dominante que vive à custa do trabalho alheio, ou seja, do trabalho desses produtores. É isso que significa
uma desigualdade de classe, né? Então, onde existe isso? Em qualquer época histórica, em qualquer espaço geográfico, nós estamos diante de uma desigualdade de classe, né? Então, o exemplo, né? Você tem camponeses versus sacerdotes, né? Por exemplo, na Suméria, na Acádia, por ali, você tem isso. Você tem, por exemplo, camponeses também, além de sacerdotes, senhores, funcionários, né? Nos impérios do Oriente, né? Dos chamados impérios, onde tinha um modo de produção asiático, né? Então, você tem isso na Índia, você tem isso na China, né? É possível identificar isso historicamente. Também nós vemos essa desigualdade de classe né, quando há, de um lado, a classe produtora, né, de produtores, que são os escravos, do outro lado, os senhores de escravos, na antiguidade greco-romana, né, então onde vai imperar o escravismo. Também nós vemos isso, por exemplo, na Idade Média europeia, né, de um lado os produtores, os servos, do outro lado os senhores feudais, ok? E hoje, né, no capitalismo, nós temos de um lado os proletários ou proletárias e capitalistas, né? Então, o que é um proletário, né? Um proletário de uma forma geral, a gente pode dizer que é aquele que vende sua força de trabalho, né, por um salário e não tem meios de produção. E o que seria um capitalista? São os donos dos meios de produção, certo? Então, são os empresários, os grandes empresários, os grandes lojistas, né, os latifundiários, certo? Então, essa é uma questão essencial para a gente compreender por que, que o mundo é como é. A desigualdade de classe representa, isso é uma coisa importante, representa apenas um pequeno período da vida humana sobre o planeta. Ao longo da chamada pré-história, os seres humanos desconhecer a desigualdade social, né? Então, se vocês procurarem qualquer livro que explicite o desenvolvimento histórico da humanidade, a gente vai ver, vamos dizer assim, o Homo sapiens é identificado, sei lá, 200 mil anos ou até antes, né? Então, nesse período, você não vê necessariamente a desigualdade de classe, né? Eram sociedades de caçadores, coletores, né? E não existia isso. Então, boa parte, né, uma parcela ínfima, né, vamos dizer assim, 6 mil anos, 10 mil anos, de 200 mil anos, que surgiu, né, a desigualdade de classe. Então, qual é a consequência disso? Que não há base científica para ideologias que afirmam que a desigualdade social tem suas raízes, por exemplo, da desigualdade de aptidão ou de capacidade dos indivíduos, certo? Ou seja, que é uma base da ideologia liberal que é divulgada aí pelos meios de comunicação, né? Então você é pobre, você é miserável porque você não tem a aptidão necessária para ser um empresário, né? Você não tem condições suas naturais para ter uma posição, uma vida melhor, né? Ou então que a divisão da sociedade seria produto do egoísmo inato dos seres humanos, né? Então, como todo mundo é egoísta, todo mundo quer pisar na cabeça um dos outros, certo? Essa concorrência entre os indivíduos gera necessariamente desigualdade social e econômica, né? Então, por causa de uma natureza humana perversa, pervertida, né? Egoísta, você teria então essas desgraças no mundo, certo? Então, quer dizer, o fruto da desigualdade social não seria desigualdade de classe, mas seria próprio da natureza humana e nós jamais iríamos superar. Mas quando a gente olha a história, né, como é que você passou, sei lá, 180 mil anos, 190 mil anos ou mais, sem necessariamente ter desigualdade de classe, sem ter Estado, né? Então, a humanidade, pelo menos, certo? No passado, demonstrou que não é um problema da natureza humana. Bem, e a opressão de uma classe por outra, sim, não é produto da natureza humana, mas de determinado desenvolvimento histórico da sociedade. Então, é a forma de organização social que condiciona, que gera, que reproduz, que justifica
a opressão de uma classe por outra, ou seja, a opressão de camponeses por uma estrutura de sacerdotes, funcionários, né? Ou então que justifica a opressão dos escravos pelos senhores de escravos, né? E também é uma forma social histórica determinada que vai gerar e justificar a opressão, a exploração dos camponeses pelos seus feudais. E hoje é uma estrutura muito complexa, né, das nossas sociedades burguesas modernas, que geram, né, produzem, reproduzem, justificam a exploração dos proletários pelos capitalistas. Né? Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês e dizer o seguinte, que mesmo nessas condições, sempre houve resistência. Né? A gente vai discutir depois a luta de classe, mas é bom frisar isso, né? Se a gente olhar a história da humanidade, nós vamos ver que se tinha a ideia, né? Você tinha, por exemplo, um passado magnífico da humanidade, onde todos eram iguais, né? A Idade do Ouro, o Éden, certo? Ou então uma projeção em uma outra vida, né? Na Jerusalém Celeste, no reino de Deus, né? Em todas essas mitologias, há sempre a ideia de igualdade social, de acesso direto aos bens necessários, né? O paraíso onde tem rios de leite e mel, tá certo? O que expressa, né, uma resistência ideológica dos explorados e dos oprimidos diante dessa situação de desigualdade social que tem como fundamento a desigualdade de classe. Então, se vocês gostaram, deem um joinha e divulguem o nosso vídeo. Até a próxima.